Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Lucas Lima, né? Será que o jogador pode chegar no Cruzeiro? Teve essa especulação aí nos últimos dias que eu quero comentar aqui com vocês. Até que os números dele nessa temporada foram muito melhores, né? Jogando pelo Santos do que nos últimos anos. Mas diante disso, será que ainda assim seria uma boa opção? Vou comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar que história é essa de que o Marlon interessa ao Internacional para a próxima temporada. Já falei aqui que o Marlon não é inegociável. Se aparecer uma boa proposta, o Cruzeiro pode sim negociá-lo, mas não acho que ele deva sair para algum clube do futebol brasileiro, tá? E vou explicar aqui os motivos nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 41 mil inscritos. Só tem um pouco menos de 100 inscritos, né? Quem puder deixar seu like e se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Marlon. Vou deixar essa informação aqui, lá no caso do portal Conexão Cruzeiro, que ele afirma que o Internacional fez sondagens pelo lateral esquerdo de 26 anos de idade, que abriu então conversas com o staff do jogador e o novo contato é esperado, né, para os próximos dias. O Marlon, que tem contrato com o Cruzeiro só até o final de 2024, se eu fosse o Cruzeiro já tentaria uma renovação, até porque em junho, julho, ele já vai poder assinar um pré-contrato, né, com uma outra equipe e se mudar para 2025. Né? Então eu, sinceramente, acho que já estava na hora do Cruzeiro realmente tentar essa renovação de contrato com o lateral esquerdo, que foi muito bem, né, nessa última edição da Série A. O Marlon, que eu vou deixar aqui para vocês, o mapa de movimentação dele pelo site SofaScore, foi eleito o melhor lateral esquerdo do torneio, 7.13 a nota média dele, 36 jogos, 36 como titular, 3 gols e 2 assistências, o líder de desarmes com mais de 200 na Série A, é um número inacreditável, e ele tem um valor de mercado aí próximo da casa dos 4 milhões de euros, que eu acho que o Cruzeiro pode até pedir muito mais pelo lateral esquerdo, tá? Até porque eu já citei aqui um exemplo para vocês nesse ano, que foi em relação ao Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, que ele deixou o Red Bull em julho, né, também. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro também tinha interesse no Juninho Capixaba e não acertou com ele, porque ele foi pro Bragantino, e depois o Cruzeiro trouxe o Marlon, que deu muito certo também. E assim, ele e o Marlon eram os dois melhores laterais esquerdos do Brasileirão, até o Juninho Capixaba ser vendido, né, pro futebol, se não estiver enganado, da Rússia. Foi um valor superior a 35, 36 milhões de reais. Ele tem a mesma idade do Marlon, tá? Ele tem 26 anos de idade também, 25, 26, né? Então acho que o Cruzeiro tem um potencial bem grande de conseguir pelo menos 30 milhões de reais pelo Marlon, muito por conta, no caso, desse exemplo que eu citei aqui para vocês, e de algumas especulações em agosto, setembro desse ano, de que alguns times da Rússia estavam de olho no Marlon e poderia fazer uma proposta de 26 milhões de reais, né? 5 milhões de euros, que eu acho que seria um valor realmente bem interessante para o Cruzeiro pensar, se fosse ali 30, 35 milhões de reais. Muito por conta de que nós temos o Kaique, que pode assumir essa função tranquilamente, é um ótimo lateral esquerdo também, porque senão seria difícil, né, encontrar uma peça de reposição, mas igual eu falei, não acho que ele deva sair para um time do futebol brasileiro, justamente por conta dessa questão financeira. Raramente um time aqui no Brasil vai trazer um jogador de outro clube pagando 25, 35 milhões de reais, quem dirá para um lateral esquerdo que não tem 21, 20 anos, né? Eu não acho que ele deva ir para nenhum time do Brasil, a não ser que o Flamengo, um Palmeiras tenha interesse, né, em comprar. O Internacional tem sim uma condição financeira boa, mas não acho que eles vão pagar 30 milhões de reais no Marlon, que é um valor que, na minha opinião, o Cruzeiro consegue se for negociá-lo, né, com alguma equipe da Ásia, ou por exemplo aí, né, do futebol da Rússia, da Arábia Saudita, algum time aí da Turquia, da vida, que tem uma condição financeira boa também. Eu acho o Marlon um ótimo lateral esquerdo, mas se aparecer essa proposta de 30, 35 milhões de reais, eu tenho certeza, o Cruzeiro vai sim negociá-lo e, na minha opinião, até que faz sentido, né? É complicado você manter um jogador com esse valor de mercado do Cruzeiro precisando investir em outros setores e tendo um jogador muito bom, que já é, né? No caso, o Kaique, que na minha opinião assumiria muito bem essa função pelo lado esquerdo. Bom, então quero falar agora sobre o Lucas Lima. De acordo com o portal De Olho no Peixe, eu vou deixar aqui também essa informação lá do Cruzeirão Sempre, valeu demais, excelente página lá no Instagram, que ele afirma que o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do meia Lucas Silva e vai ter uma reunião com o pai do Neymar, né, que é o empresário do jogador, deve ocorrer nos próximos dias para discutir essa possibilidade, não exatamente sobre o Cruzeiro, mas sobre ele deixar, né, o Santos para o próximo ano. Eu vou deixar aqui então para vocês os números do Lucas Lima nessa última temporada. Ele que é um meio ofensivo, né, que todo mundo conhece, quando ele surgiu no Santos, passou no Palmeiras e já tem uma idade avançada, tá? Eu pensei que ele era até mais novo. Tem 33 anos de idade. Nesse ano então pelo Santos voltou a jogar com mais frequência e não teve números ruins. 50 jogos, só 2 gols, mas ele deu 10 assistências, né? Foi um desempenho realmente
bem interessante. E vale destacar o seguinte, nos últimos anos ele não vinha conseguindo jogar. 2022, pelo Fortaleza, 51 jogos, mas ele não marcou nenhum gol e deu 4 assistências. E 2021 também no Fortaleza, 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. No Palmeiras ele ficou muito tempo ali jogando, mas sem ter um bom desempenho. Tirando o primeiro ano dele, 2018, que ele marcou 7 gols, 10 assistências em 60 jogos, ele sempre jogou um número alto de partidas, mas nunca conseguiu marcar muitos gols realmente pelo Palmeiras. Logo depois que chega o Abel Ferreira também, ele deixa a equipe do Palmeiras, né? Bem diferente dos números dele pelo Santos, que você pode ver aqui até no melhor momento dele no Santos, que na minha opinião foi em 2017, ele não era um cara de marcar muitos gols não, tá? 2017, 45 jogos, só marcou 3 gols, mas deu 17 assistências, que na função dele, que é meia, é mais que certo, né? Realmente a função é dar os passes. Eu não acho que esse ano ele teve um desempenho ruim, até porque se ele tivesse 50 jogos, 10 gols e 2 assistências, todo mundo ia achar uma opção melhor do que se ele tivesse realmente esses 2 gols e 10 passes, né? Então acho que tem que ser justo aqui também. Mas aquela coisa, eu aceitaria o jogador, aí que eu ficaria com o pé atrás. Os números dele não são ruins, não acho um jogador ruim, é uma função que o Cruzeiro precisa, mas o Lucas Lima em si, cara, eu ficaria com o pé atrás. Eu vou até deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele na Série A, que não foi um desempenho ruim não, tá? Ele é canhoto, né? 33 anos, 1,76 m, foi um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro nessa última edição, lá no SofaScore, com uma nota média de 7,1. Não teve um desempenho ruim não. E o que mais surpreende é a função que ele pode fazer dentro do campo, realmente caindo aí por todos os lados, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, teve um desempenho ok na Série A, não tem como falar que foi ruim. 35 jogos, 28 na condição de titular. Na Série A ele só marcou 1 gol e deu 5 assistências. As outras 3 assistências foram no Paulistão, pelo que eu vi aqui, e não sei qual foi as outras 2, né? Talvez na Copa do Brasil, enfim. Mas não teve um desempenho péssimo não pelo Santos. Igual eu falei, o que eu ficaria com o pé atrás era justamente de ser o Lucas Lima, né? Será que ele vai caber nesse estilo de jogo do Cruzeiro que, mesmo que não temos uma definição do técnico até aqui, eu ficaria bem surpreso se o Cruzeiro não contratar um técnico com um estilo de jogo muito parecido com o Pesolano e com o Pepa. Você pode ver que com esses dois treinadores, o Cruzeiro hora nenhuma jogou com um atleta mais lento, um atleta no meio de campo para cadenciar o jogo, que é o que o Lucas Lima faz. Então, tem que chegar um novo técnico, tem que definir essa questão, mas eu não acho que o Lucas Lima seja uma ótima opção para o Cruzeiro não, tá? Tá aí disponível no mercado, mas sinceramente eu acho que tem alguns outros nomes melhores. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Somando as 2 últimas temporadas pelo Santos e pelo Fortaleza, 101 partidas, 2 gols e 14 assistências. Você aceitaria? Você acha que poderia ser um bom reserva ali, né? Para o Matheus Pereira, uma função aí de meio de campo, até porque o Cruzeiro ano que vem vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro. Realmente o ano mais cheio, né? Desde 2019. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui ó, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 41 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Outros vídeos que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Ó, será que o Cruzeiro vai trazer esse atacante paraguaio que foi especulado nessa última semana? Clica aqui e confira. E os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo para vocês. Valeu, galera!